Saída de bola do Joinville, fez uma mudança aos 34 do primeiro tempo, colocou o Saci no lugar do Geandro, deixou o Saci um pouco mais recuado, e isso ajudou muito na saída de bola do Joinville. O Joinville teve um cara que vinha de trás e às vezes não tinha essa correção de saída de bola, que era com o Geandro e com o Naldo, que erravam muitos passes. Tu acredita um pouco da vitória a essa mudança também, que ajudou o Joinville a ter mais a saída de bola e ter mais volume, mais produção ofensiva? Boa noite. Antes de falar alguma coisa assim em termos assim do jogo, nós temos muita coisa que melhorar ainda, muita coisa que evoluir, né? Porque ganhamos que tá tudo certo. Mas essa não foi a sua pergunta. A substituição, nós passamos a jogar num 3-4-3. O Rogério, ele ficou... eu segurei mais o Rogério, juntamente com o Drauzio e com o Guti. E no primeiro momento o Saci ele fez o corredor esquerdo com o Augusto com o Naldo centralizado, Augusto lá direito e o Ítalo na meia esquerda. E aí eu tinha o Rafael e o Thiago, porque eu precisava acertar a marcação. Gostaria até de parabenizar o Pingo. Metropolitano fez uma excelente apresentação, principalmente no primeiro tempo, poderia ter definido o jogo. Trabalhou muito bem a bola e em nenhum momento o Joinville conseguiu, como se fala na gíria de futebol, achar a equipe do Metropolitano. Os jogadores tinham espaço para tocar, para virar o jogo, enfim. Dominaram amplamente as ações em termos de posse de bola, em termos de movimentação. E nós fomos uma equipe em que em nenhum momento conseguiu dar volume de jogo. Por que isso? Porque nós não conseguimos simplesmente tirar a bola da equipe do Metropolitano. E quando conseguimos, era através de erros do Metropolitano e a nossa equipe estava desarrumada para atacar. Então, o primeiro passo foi o quê? A humildade de acertar a marcação. O segundo passo foi dado no segundo tempo, onde nós, aí sim, torcemos o Saci para dentro. Ele funcionou como meia esquerda, o Ítalo como meia direita. E aí eu pus o Wellington Júnior para fazer o corredor esquerdo. Eu tinha o Suelito para fazer o corredor direito e tinha dois atacantes por dentro, que era o Thiago e o Rafael depois do Viana. Foi uma situação que nós treinamos ontem. Tava combinado que poderia acontecer no jogo. Eu acho que desde o tempo que eu estou aqui no Joinville, foi a primeira vez que eu fiz uma alteração por motivos táticos no primeiro tempo. As outras eram geralmente por lesão, mas foi preciso porque se não fosse tomado se nós não tomássemos uma providência naquele momento, o Metropolitano poderia fazer o segundo gol e aí sim liquidar o jogo. Vencemos o jogo, somos líderes do campeonato, mas amanhã, quando clarear o dia, nós temos que ter noção que temos muita coisa que evoluir, porque volto a dizer para vocês e você bastante aqui direto. É importante o campeonato catarinense. Nós vamos lutar para conquistar a hegemonia para Joinville, para reconquistar, melhor dizendo. Mas nós temos que preparar nossa equipe para o Campeonato Brasileiro. E visando uma equipe do Campeonato Brasileiro, nós estamos muito distantes ainda daquilo que eu imagino que o Joinville possa render. Emerson, se viu que desde o primeiro tempo o Joinville tinha dificuldade de criar. Essa falta de Marcelo Costa, de um jogador de criação, está sendo assim a grande dificuldade do Joinville, principalmente para arrancar, para iniciar uma partida? Não, eu não vou estar lamentando porque não tive o Marcelo hoje, não tive no jogo anterior, provavelmente não vou ter ele para o jogo de Florianópolis, jogo de domingo provavelmente também não, tanto ele como o Anselmo, o Fabinho, o Bruno Furlan. Tivemos o problema do Rafael hoje, Alif. Então provavelmente esses jogadores eles não vão estar aptos para jogar na quinta-feira. E eu tenho um grupo aqui que provou que é capaz de reagir. Basta estar um pouco melhor organizado. Essa organização é de minha responsabilidade e eu tenho esses dias que restam para organizar melhor a equipe. E não sou de lamentar não sou de lamentar além de organizador falta muita coisa. Falta bola parada ofensiva, falta um melhor toque de bola, falta saída. Nós estamos muito longe de uma equipe que eu considero ideal. Mas nós estamos trabalhando intensamente. Eu acho que vocês me conhecem, visivelmente aqui eu não estou contente ainda, né? Eu sou um cara que me cobra bastante, cobro muito no meu elenco. E amanhã, quando nos apresentarmos, vamos conversar, vamos mostrar o vídeo. Vamos perseverar, cara. Não é à toa que a música tema lá do Joinville, lá na Série B, foi perseverança. Nós vamos perseverar.
Não adianta, quem pensa em derrota, a vitória jamais alcançará. E em nenhum momento nós pensamos que nós ia perder o jogo hoje. Nós tínhamos convicção que se melhorássemos um pouco, seríamos capazes de conseguir a vitória. Conseguimos, foi de um jeito, não foi do jeito que gostaríamos, jogando futebol plástico, bonito, elegante, mas foi com muita dedicação e muita vontade. E isso aí que eu falei, que nunca faltará na equipe do Joinville. Ô Emerson, antes do jogo você justificou que o Guti estava entrando na equipe porque o Guti já estava jogando no ano passado pelo lado esquerdo. No entanto, com cerca de 25, 28 minutos, você trocou isso daí. Você mandou o Guti para o lado direito e passou o Drauzio para o lado esquerdo. Eu queria que você explicasse esse caso também. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Quando eu fiz a substituição do Saci, eu pus o Guti, que ele está com a sequência menor de jogos, ele descansou, e aí que eu falo para vocês viram a atuação que o Guti teve hoje? Está descansado, treinou, né? Eu mandei o Drauzio fazer a sobra, o Drauzio ficou centralizado e o Guti foi para o lado direito com o Rogério fazendo o lado esquerdo. Por que isso? Porque o Guti tem uma saída melhor do que a do Drauzio, e no segundo tempo eu inverti. O Drauzio veio para a caça. Ele tem uma característica que o Guti tem uma leitura de jogo melhor do que a do Drauzio para fazer as coberturas. E esse jogador que faz a sobra, ele precisa fazer a cobertura a hora do lado direito, a hora do lado esquerdo e até mesmo a cobertura do Naldo. Eu fiquei com um volante só. Então esse cara que joga centralizado, em determinados momentos ele tem que fazer a cobertura do volante. E o Guti tem essa leitura melhor do que a do Drauzio, né? Então é um jogador versátil que joga de lateral direito, joga de zagueiro. O lado preferencial do Guti é o lado direito e raras as vezes ele jogou do seu lado, então é um jogador que se sacrifica pelo grupo, é um jogador que tem muita personalidade, muito carisma, por isso que às vezes eu fico chateado com as vaias, com a cobrança exagerada em cima do jogador, né? E foi isso que aconteceu, conseguimos corrigir de uma certa maneira o posicionamento e foi possível, a partir desse posicionamento melhor, nós reagimos na partida e conseguir a virada. Emerson, sobre esse setor ofensivo do Joinville, que você ainda está buscando melhorar bastante, te faço dois questionamentos. Um em relação à questão do primeiro tempo, principalmente, eu vi muitas vezes o Diego, lateral esquerdo, ele recebendo a bola já no campo de ataque do Joinville. O Joinville esperando bastante enquanto o Metropolitano avançava. E quando o Joinville tinha o contra-ataque, era Rafael Costa, às vezes o Thiago Luiz, num cruzamento que estava dentro da área. O Joinville tinha poucos jogadores dentro da área. Isso dificultava muitas vezes nos cruzamentos, nessas bolas de lateral. E outro questionamento sobre o setor defensivo é em relação ao Rafael Costa, que a gente sabe que tem um bom desempenho, tem alguns lampejos, no jogo passado teve, mas ainda não está desempenhando aquele futebol que a gente conhece. Sobre isso, esses dois fatos que eu queria te perguntar. É muito fácil, né? É muito fácil do meio campo para trás até o Naldo, eu tenho uma certa estrutura já montada. O Suelton Oliveira encaixou muito bem, o Rogério é um jogador muito regular, eu tenho o Guti e ora tenho o Aguiar no banco com opção, tinha o Drauzio. E do meio campo à frente houve uma mudança radical, né? Eu tinha Geandro, do lado direito, a ideia era fazer duas linhas de 4 para marcar, com o Augusto fazendo o corredor direito, o Ítalo o corredor esquerdo e o Thiago juntamente com o Rafael Costa por dentro. Eu teria esses dois inicialmente para marcar a saída de bola do Metropolitano, o Augusto para bater com o lateral e o Ítalo para bater com o lateral do lado contrário. E no momento aconteceu isso, por isso que nós mudamos. O Metropolitano teve muito espaço. Então às vezes você tem um modelo do jogo e as peças não encaixam, mas não é negligência não. Isso requer treinamento, isso requer um maior conhecimento do elenco que eu tenho hoje, né? Não sou de arrumar justificativa, mas eu vi o Wellington Júnior fazer um treinamento apenas e hoje ele entrou com a responsabilidade de resolver o jogo e resolveu, Então estamos atravessando muita dificuldade, mas esse grupo está sendo forjado e hoje nós somos líder da competição. Se terminasse hoje, né? Eu sei que é apenas um jogo, mas eu estaria na final do campeonato, com toda a dificuldade. Então por isso que eu falo para vocês, tem que haver uma paciência maior. O torcedor de Joinville está de parabéns, mas às vezes é induzido a fazer uma cobrança exagerada, né? E de uma maneira até injusta com alguns jogadores. É a minha opinião, essa é a minha opinião, né? Não estamos apresentando um bom futebol, mas não está faltando dedicação, não está faltando vontade, né? E nós vamos acertar, cara. E como eu falei, cabe a mim encontrar agora com as peças que eu tenho a melhor maneira de Joinville jogar, ser forte defensivamente, ser potente na frente, mas isso requer
um pouco mais de tempo. Vai demorar um pouco, mas com calma, avaliando assim as peças que nós temos aqui. Nós temos que definir o melhor 11. Tá difícil de encontrar. Vocês são testemunhas que está sendo várias. Eu estou testando várias situações. Já testamos o losango, já tentamos 4-4-2, já tentamos 4-3-3 e não nos tornamos uma equipe equilibrada ainda. Precisamos melhorar muito e vamos estar trabalhando sempre de uma maneira intensa para que o Joinville cresça cada vez mais. Ô Emerson, na saída do segundo tempo, o Saci falou uma coisa parecida com o que você falou agora. Há 4 dias atrás a gente se classificava em último para a segunda fase da competição e hoje, apesar de ser apenas uma rodada ainda, é o líder do hexagonal final. Até que ponto essa vitória, como resultado em si mesmo falando, ajuda no emocional e no psicológico dos teus jogadores? Não, da maneira que foi, ela aumenta a autoestima, né? E os jogadores de Joinville estão sendo muito cobrados, né? Muito cobrados e de uma maneira até de uma maneira que eu já falei aqui que eu discordo em alguns pontos, né? Temos que melhorar, mas nós temos que ver que tem jogadores que estão chegando e estão indo para dentro do campo e não está dando tempo de preparar esses jogadores, né? E aí nós temos que ter modelo de jogo, nós temos que ter jogada ensaiada, nós temos que ter intensidade na marcação, e isso requer um maior entrosamento entre as peças, né? E não está dando tempo para isso aí. Nós estamos entrosando a nossa equipe durante a competição. Estamos tentando encontrar uma melhor maneira de jogar durante a competição, não é o ideal. Não vou falar o que eu já falei aqui repetidas vezes, e eu não estou fugindo da responsabilidade. O que nós planejamos para início da competição, nós temos que esquecer, foi conversado e temos que começar um novo planejamento. Em cima de alguns erros que nós cometemos, em cima de situações improváveis que foram acontecer também, né? E aí você tem que ter sabedoria, e nós estamos tendo sabedoria para equilibrar a equipe. Conseguimos uma classificação sofrida, que era importante, e hoje nós temos a liderança da competição. Vai ser um momento ainda delicado, nós vamos passar por algumas turbulências, vamos oscilar bastante, mas eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos encontrar o melhor Joinville, que todo mundo gosta, que todo mundo sabe que nós podemos render melhor, e isso aí que nós vamos trabalhar. Emerson, é certo que a fórmula da defesa do Joinville Esporte Clube usada na Série B, como o senhor acabou de falar, né, planejamento e tal, vai ter que fazer algumas remodelação, mas essa fórmula pro catarinense, ela não funcionou naquela marcação na saída de bola, que a gente viu a Série B inteira, não era usual, né, esse esquema, porque o Joinville, mesmo esperando o adversário, conseguia marcar bem no seu setor defensivo. O senhor tem peças nesse elenco para, de repente, fazer essa mudança de marcação, ou fazer a troca, né, fazer a marcação na saída de bola do adversário? Olha, tem situações internas que eu não posso estar expondo aqui para vocês, né? Vocês me conhecem há mais de um ano e vocês sabem do jeito que eu gosto de jogar. Marcação forte, intensa, contra-ataque, transições rápidas, né? Posse de bola. E com as peças que nós temos hoje, isso é incapaz de fazer durante todo o jogo. Então nós estamos estudando uma melhor maneira. Pode ter certeza que são poucas noites e poucas horas de sono perdidas para que a gente encontre esse equilíbrio, né? Eu não gosto de estar coado, eu não gosto de ser atacado da maneira que a gente foi, eu não gosto... Hoje, se não fosse tomada uma providência, fatalmente o Metropolitano faria o segundo jogo e ele liquidaria o jogo, né? Nós não teríamos, de repente, o equilíbrio emocional até para reagir. Então, fomos humildes em encaixar melhor a marcação. A maneira que eu gosto de adotar, em termos de marcação, é uma marcação pressão e uma marcação por zona. Nós enfrentamos grandes jogadores na Série B e nenhum jogador foi marcado individualmente, né? E hoje eu tive que mudar um pouquinho. Hoje eu tive que fazer um encaixe melhor de marcação. Os jogadores terem menos tarefas em termos defensivos, tornar a tarefa deles em termos cognitivos, em termos de inteligência de jogo, um pouco mais fácil. Acho que você tá me entendendo. E é isso aí, cara. Com esse elenco que eu conto, vamos esperar a recuperação de outros. Não, com esse elenco eu acredito que nós podemos jogar um futebol melhor, e é isso que me incomoda um pouco, confesso para vocês. E só que é uma tarefa árdua e ao mesmo tempo gostosa e interessante, que eu gosto. Eu gosto de desafio. Quanto mais difícil e quanto mais vocês me falarem, não vai dar, tu não vai conseguir, tu não vai vencer,
e aí mesmo que eu gosto, que a vitória fica mais saborosa, né? Então temos essa tarefa difícil de encontrar esse equilíbrio tanto ofensivo como defensivo, mas nós vamos encontrar, pode ter certeza. Amanhã, como eu falei, nós vamos estar nos apresentando, vamos estar conversando com os jogadores, vamos estar fazendo as correções para que na quinta-feira nós podemos estar apresentando um futebol melhor.